noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí mais um estudo nosso aí do Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí que nos abençoe, nos ilumine. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de mediunidade, né? A gente não pôde fazer o vídeo ontem por algumas dificuldades aí que aconteceram, né, do telefone aqui, mas a gente vai dar, né, continuidade ao nosso estudo do tema mediunidade, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade consciente e a mediunidade inconsciente. A gente vai falar um pouquinho desse fenômeno aí, mediúnico, que muitas vezes alguns médiums, né, relatam nas suas percepções, nas suas sensações, né? Para a gente poder entrar nisso, né, de primeira maneira, a gente vai lembrar que quando o médium está no estado de transe, né, o que é o estado de transe? É o estado no qual ele está influenciado diretamente por algum espírito e ele tem vamos dizer assim, ele perde um pouco do controle sobre o próprio corpo, né? A gente está usando esse termo porque nem todo o processo mediúnico, tá, tem um transe direto. Por exemplo, a evidência, a audiência, né, são mediunidades que não carecem do médium entrar no estado de transe. Ele pode estar aqui, igual eu estou aqui com vocês, e está escutando e vendo os espíritos normalmente. Entretanto, né, algumas faculdades mediúnicas, né, principalmente as de contato mais direto, por exemplo, a psicografia ou a psicofonia, né, que é quando o médium escreve sobre a influência dos espíritos ou fala sobre a influência dos espíritos, né, nessas situações o médium ele vai estar, né, num estado de transe mais aprofundado. E muitos médiuns, né, muitas pessoas que possuem mediunidade relatam que quando eles estão nesse estado, ou seja, quando eles estão ali envolvidos pelo espírito, algumas pessoas falam mediunizado, né? O que acontece com eles? Eles dizem que nesse momento eles não se lembram do que está acontecendo. É como se tivesse apagado ali da mente deles o que está acontecendo. Às vezes passam a reunião toda, né, dando comunicações, e ao final da reunião, né, eles acordam meio assim fora de si e dizem que não perceberam nada, que não sentiram nada, que não enxergaram nada. Isso a gente chamaria de mediunidade inconsciente, né? Ou seja, o médium ele não está percebendo o fenômeno ou não tendo algum controle, né, sobre ele. Boa noite. Os espíritos podem falar? Ouvi um médium dizer que não, pois os espíritos não têm cordas vocais. Sim, os espíritos falam, tanto é que eles conversam com a gente, né? Eles podem falar através de um médium, ou eles podem falar, né, através da mediunidade e audiência. A pessoa vai escutar a voz do espírito como ela escutaria de alguém encarnado. Ele talvez o companheiro está falando aí no sentido de se fazer ouvido pelas pessoas no geral. Aí já teria que ter uma outra mediunidade chamada de mediunidade de efeito físico, né, na qual o espírito se materializa parcialmente, né? E aí ele consegue falar com a voz que é audível por todo mundo que está naquele ambiente, dá até para gravar, né, com o aparelho, se for o caso, tá? Mas os espíritos podem falar, né? Quando a gente fala isso, dá a ideia de que os espíritos são tudo mudo, né? Na verdade, não, tá? Os espíritos, eles falam, eles articulam som, né, dentro do mundo espiritual, dentro da realidade deles, tanto é que muitos espíritos nem percebem que estão desencarnados, que para eles é a mesma coisa que está aqui, né? A gente tem que lembrar isso. Né? A maioria dos espíritos desencarnados, eles nem acreditam que estão desencarnados porque é tão parecido com o que eles estão aqui na Terra que eles não notam diferença. Tá? Principalmente os espíritos que estão, né, em regiões espirituais inferiores. Tá bom? Mas é possível sim que eles falem, tá? Dentro desse aspecto. Mas voltando, né, à questão da mediunidade inconsciente, nós vamos lembrar, né, que o André Luiz ele fala pra gente que os espíritos desencarnados, né, eles se comunicam com os médios das mais variadas formas, né? Ou seja, eles podem se comunicar através de fenômenos indiretos ou através, né, de fenômenos mais diretos. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é mediunidade? É mediunidade. Só que a mediunidade ela vai se manifestar de maneiras diferentes, né? Às vezes um espírito ele vai ter facilidade para se comunicar com alguém, porque aquela pessoa é clarividente, ou seja, ela está enxergando os espíritos como quem está enxergando o encarnado, ou ele é clariaudiente, ou é as duas coisas, né? Então esse médium ele vai conseguir conversar com os espíritos, mas não necessariamente ele vai conseguir fazer psicografia, ou ele vai conseguir permitir que o espírito fale através dele, tá? Como outras pessoas podem ter, né, a chamada mediunidade, o pessoal chama de incorporação, né? Apesar que o espírito não entra no corpo, mas o pessoal chama de incorporação, que é o quê? O espírito, né, dentro lá do horário da reunião, do momento da reunião, em alguma situação, né, toma conta do corpo daquele médium e aquele médium, né, se torna um instrumento daquele espírito.
Muitos médiums que têm essa faculdade mediúnica não enxergam e nem escutam os espíritos. Tá? Eles não escutam, nem enxergam, e na hora que eles estão na reunião concentrados, o espírito começa a falar. Então eles não veem os espíritos o tempo todo. Eles percebem talvez a energia, tem uma sensação que o espírito está chegando, mas não são videntes ou clarividentes para poder perceber o espírito. Isso é muito comum, tá? Mas muito comum mesmo. Né? Nem todo, assim, a maioria dos médicos possuem uma ou duas faculdades mediúnicas. É raro um médico que tem várias faculdades mediúnicas, tá certo? A materialização que o Chico fez ocorreu de verdade, porque eu já vi algumas fotos que denotam uma falsificação em virtude do espírito materializado ser muito semelhante ao médium. Olha, isso aí é interessante da gente conversar sobre. Na época que o Chico começou a querer fazer um trabalho de materialização, o que acontece? O Emmanuel, né, que a gente sabe assim, oficial, né, o Emmanuel, né, ele foi na materialização, a primeira materialização que o Chico participou, e o Emmanuel meio que tirou o Chico disso. Ele falou assim, é muito legal, é muito bom, mas o nosso negócio aqui é produzir livro. Né? O Emmanuel deu uma cortada mais geral. Jogou um balde de água fria mesmo. Né? Por que o Emmanuel fez isso? Por dois motivos. Primeiro, né, porque o Emmanuel tinha um foco, né, o foco do Emmanuel como controlador da mediunidade do Chico, como guia espiritual do Chico, era o que? A produção de livros. Por quê? Porque o Emmanuel entendia, junto com a espiritualidade superior, que o que está no livro fica para sempre. O fenômeno de materialização, os outros fenômenos são muito interessantes, mas passa um ano, uma semana depois, o pessoal que estava lá duvida que era verdade. E o que estava acontecendo também? Algumas pessoas mal intencionadas, né, também estavam fazendo, estavam forjando, tá, materializações espirituais. Naquela época, né, a gente vê lá na década de 40, 50, 70 mais ou menos, que foi quando aconteceu essas 3 décadas principalmente, era muito difícil, né, a pessoa estudar sobre, né, saber muito bem o que estava acontecendo ali. Então as pessoas iam muito na onda. E o Emmanuel, já percebendo que tinha muita gente mal intencionada nesse meio, o que ele fez? Tirou o Chico dessa situação. Ele falou que não era do interesse da espiritualidade, né? Realmente não era, né? Pelo motivo que a gente já falou aqui. E ele também sabia que isso aí não ia dar certo, porque tinha muita gente, né, mal intencionada fazendo isso. Um caso muito famoso, gente, de pessoas que lidaram com a mediunidade de maneira desequilibrada e depois se perderam, foi o caso das irmãs Fox. Né? Não sei se vocês sabem, as irmãs Fox foram as primeiras médiuns mais famosas, né? Eram 3 irmãs. Na verdade, as 2 mais velhas que tinham os fenômenos, né, na cidade chamada Hydesville, nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Né? Elas tinham lá uma mediunidade de efeito físico, elas escutavam batidas, né? E elas estabeleceram comunicação com o espírito lá, através das batidas. E o que aconteceu? Elas ficaram famosas com aquilo nos Estados Unidos inteiro, né? Ficaram muito famosas. E em determinado momento da vida, né, elas começaram a viajar pelo mundo fazendo espetáculos mediúnicos para ganhar dinheiro. O que aconteceu? Né? Segundo o que a espiritualidade fala, quem era mesmo o médium de efeito físico das 3 irmãs era a mais nova. Tá? As irmãs mais velhas, elas não tinham mediunidade, ou seja, elas só escutavam as coisas acontecendo, né, e comunicavam lá, porque elas criaram um código lá com o espírito, uma batida para sim, 2 para não, isso aí ficou até... Né? E o que acontece? Elas entraram numa coisa de fama muito grande, né? Começaram a viajar o mundo inteiro fazendo show, né? Vendendo a mediunidade, não tinha muito conceito espiritual na época, né? O Kardec ainda estava lá na França, elas tiveram quase que nenhum contato com Kardec. O que aconteceu quando elas foram na Europa? Né? Elas foram pegas em flagrante fazendo, né, espetáculo e fingindo os fenômenos mediúnicos. Elas faziam as batidas, lá tinham os equipamentos lá que elas simulavam os barulhos que o espírito fez na casa delas. Né? E elas foram, né, desmistificadas assim a nível mundial. Né? Até apareceu um mágico muito famoso, o Houdini, né? Não sei se você já ouviu falar, deve ter ouvido falar, o Houdini. O Houdini, ele se dedicou a vida toda a provar que não existia nada de fenômeno mediúnico com essas meninas, principalmente no caso delas. Né? E nessa época o Kardec estava iniciando ali o movimento da doutrina espírita também,
né? E o Kardec até fala um pouco sobre isso, apesar que ele nunca teve contato com as irmãs Fox, né? Ele fala que foi ali uma oportunidade perdida, né? Porque faltava a elas conteúdo evangélico, elas tinham um fenômeno ali e começaram a viver daquilo. E isso denegriu a doutrina espírita e depois o Kardec teve que ficar respondendo sempre às pessoas por causa delas, e olha que elas nunca nem tiveram contato com Kardec, eu acho que elas morreram sem saber quem era Allan Kardec, né? Mas pelo fato que elas eram impostoras, né? Apesar do primeiro fenômeno ter sido real, né? Depois elas se tornaram impostoras, o Kardec ficou a vida inteira tendo que se defender de uma coisa que ele não tinha ligação nenhuma, né? Porque qualquer pessoa que fazia lá, que falseava lá o fenômeno mediúnico, eles iam procurar o Kardec para o Kardec dar satisfação daquilo. Inclusive pessoas que o próprio Kardec não sabia, né? E talvez isso fez o Kardec ser muito criterioso nessas questões. Mas realmente existiram muitos casos aí de charlatanismo envolvido nisso, tá? Porque é um fenômeno que é fácil de ser falsificado, diferente do fenômeno intelectual. Uma coisa é eu fazer um barulho, eu inventar um som, eu falar que o espírito está aqui batendo na porta. Outra coisa é eu dar um conteúdo, né? De escrito que tem algum nível de profundidade, que é o caso do Chico Xavier. Então, assim, é uma questão da mediunidade que é interessante, entretanto, que é difícil de se lidar, tá? Muito difícil, porque o fenômeno físico ele tem um monte de variáveis ali que não dá para você cercar a situação, né? E sem contar que o médium também é uma pessoa muito melindrosa, normalmente, tá? Então, realmente o que você está falando aí procede, sim. Não que todos os casos sejam. Eu já tive a oportunidade de ver uma reunião de materialização e eu vi que o negócio era de verdade. Por quê? Porque eu vi o espírito desencarnado aparecer lá, né? Mas eu vi isso uma vez na minha vida. Eu só fui em uma reunião de materialização. Mas eu posso falar que o negócio existe, que eu vi, né? Então, assim... Mas mesmo assim, é aquela coisa, né? É a minha palavra, né? Então, assim, uma reunião formada para isso dá muito trabalho para fazer, né? E depois não tem o efeito que as pessoas querem. Porque quem quer se convence de qualquer coisa. Quem não quer acreditar, pode Jesus descer aqui e falar com ele que ele vai falar que está alucinando, né? Então, eu prefiro ficar com a parte, vamos dizer assim, do intelectual da coisa, o conhecimento, né? E a parte da caridade, que isso aí ninguém questiona. Tanto é que nessa época os espíritos falaram isso para Kardec, falaram assim, você tem que ficar com a parte da caridade. Porque quando as pessoas questionarem a doutrina espírita enquanto filosofia ou enquanto teologia, a caridade ninguém vai questionar, né? Qual a minha opinião sobre programas de TV que apresentam médiums oferecendo consultas? São médiums, né, que estão ali vendendo a mediunidade deles, estão fazendo espetáculo, né? Então, assim, com certeza ali a espiritualidade superior não está presente, né, sem querer julgar, né? Porque a gente sabe que o comportamento da espiritualidade superior é um comportamento extremamente idôneo, né? Então o Speed Luz ele não vai lá para ganhar dinheiro, ele não vai lá para o Marcelo ganhar dinheiro em cima dele, né? Então, assim, nós sabemos que os espíritos iluminados eles não colaboram com esse tipo de coisa. E normalmente são pessoas que agem sozinhas, né? Elas se isolam de todo o movimento espírita aí, ou se é que conhecem o movimento espírita, né? Tem mediunidade? Acredito que tem, né? Acredito que sim. Né? Mas muitas dessas previsões são coisas assim esdrúxulas, né? Às vezes até que comprometem a credibilidade da própria doutrina, né? Você vê aí muitos casos aí que as pessoas criam situações aí, né? Que não levam a nada e ainda queimam o filme da doutrina espírita por causa disso, né? Então assim é a mesma coisa. Se você querer comparar um pastor evangélico de uma igreja, né, honrada, digna, que trabalha ali dentro do evangelho, faz as coisas com essas pessoas que vendem Jesus a troco de dinheiro, que ficam lá nessa loucura de dízimo, de dinheiro, e acabam, né, fazendo a fama do bom pastor, do cara que é um cara comprometido, que é um cara, né, que é um trabalhador de Jesus mesmo, né, dentro da igreja evangélica. Tem isso, infelizmente, né, existem essas pessoas que, né, não sabem o que estão fazendo, né, nós só podemos lamentar dessa forma, né, nós não temos aqui palavra de julgamento porque não nos compete julgar o nosso irmão, né, mas que é um comportamento que dentro da doutrina espírita não existe, né, ou é recomendado que não exista, né, mas ninguém é perfeito, né, então assim é muito complicado essas situações, né? E vira até uma coisa meio carnavalesca, né? Uma vez eu vi na televisão uma companheira dos Estados Unidos que faz um programa assim, né? E ela sai correndo na rua, e ela para os outros na rua e fala que tem um espírito lá da pessoa, né? E ela chora, mas daí 2 minutos ela já tá vendendo produto, já tá fazendo uns trem assim, né? Falta a seriedade ali, a profundidade, que a espiritualidade superior tanto trabalha com o Kardec, né? Os espíritos de luz, eles têm
ao mesmo tempo que eles são muito próximos, né, eles são muito equilibrados, né? Então, assim, são coisas que a gente analisa aí na prática, né? Mas voltando um pouquinho, né, mediunidade dos sonhos, tá? Né? Então, deixa eu só fechar a questão do médium inconsciente. Então, nós temos alguns companheiros, né, que dizem, né, que não percebem o que acontece com ele. Nós chamamos isso de médiuns inconscientes. Normalmente, a mediunidade inconsciente e consciente está ligada, tá, com o médium que incorpora espírito, ou seja, que o espírito se manifesta através do corpo do médium. É muito difícil falar um médium vidente ou audiente que é inconsciente, porque aí não adianta nada, né? Eu vejo o espírito, depois não lembro, né? Mas normalmente acontece nos casos que as pessoas, né, têm uma mediunidade que a gente chama de ostensiva, tá bom? Mas assim, é meio controverso isso também, tá? Porque existem, né? O André Luiz fala que mediunidade inconsciente do jeito que a gente imagina não existe. Tá? Ou seja, muitas vezes acontece também do médium estar inseguro, dele falar que não está lembrando de nada para se proteger um pouco de ser julgado, de ser questionado sobre o fenômeno que aconteceu com ele, né? Então são vários processos que podem acontecer ali. Tá? Não estou falando que todos os casos são assim não, mas alguns casos a gente percebe isso. Tá? Eu não sou médium inconsciente, nunca passei por isso, então eu não posso falar, né, que a mediunidade inconsciente é uma coisa comum. Né? Eu, na minha experiência mediúnica, eu normalmente lembro das coisas que os espíritos falam comigo, como eu lembro de tudo. Né? A gente tem uma tendência de a gente lembrar de algumas coisas, e depois com o tempo aquilo vai se tornando, né, vai sumindo da nossa memória, que é normal. Mas eu não tenho experiência de ficar em transe e depois não lembrar o que aconteceu. Tá? Isso aí, né? Nunca aconteceu comigo, mas eu já vi relatos de pessoas que dizem que isso acontece sempre, né? Que tanto é que e às vezes a gente fica até assim porque a pessoa sempre começa a falar, nem me pergunta nada, que eu não lembro de nada. Aí você pensa assim, até que ponto isso é uma defesa que a pessoa criou, né? Para ela não ser questionada, porque alguns médiums, isso é muito comum, tá? Eles têm muita dificuldade de serem impressionados, porque muitas vezes eles duvidam do próprio fenômeno que está acontecendo com eles. Né? Isso eu não falo como crítica, não, eu falo isso como um entendimento que é uma coisa que é uma dificuldade que o ser humano tem. Né? Então, muitas vezes o médium ele tem uma dificuldade com o fenômeno mediúnico, ele tem dúvida do que ele está sentindo, tá? Como todo mundo. Né? E ele meio que bloqueia as coisas que estão acontecendo exatamente para ele não ser questionado. Porque se ele começar a ser questionado demais, ele também se questiona e o negócio na cabeça dele desanda todo. Tá certo? A mediunidade nos sonhos é um processo que a gente chama de desdobramento espiritual, né? Ou seja, normalmente quando a gente dorme, a gente sai do nosso corpo, a gente afasta do nosso corpo e a gente entra em contato, né? Principalmente com os espíritos que não são afins. Né? E essa questão da afinidade é muito interessante, porque a afinidade tem a ver com os nossos gostos, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa no nosso cotidiano. Né? Então, os espíritos que têm contato conosco, né, são aqueles que afinizam com a nossa forma de pensar. Né? Deixa eu só abrir a porta aqui, que tem uma gatinha aqui batendo na porta, doida para entrar. Dá boa noite pro pessoal. Essa moça aqui, ó, essa senhora aqui, tá batendo na porta aqui, fica batendo na minha porta aqui do quarto aqui, querendo entrar, né? Mas olha lá, boa noite para todo mundo. Agora nós vamos conversar de mediunidade. Mediunidade dos gatos, né? Eu sempre falo, né? Vai deitar na cama lá igual você gosta, lá e fica quietinha. Né? Ela estava querendo entrar. Mas voltando, gente, então, o que acontece? Então, essa questão da mediunidade consciente ou inconsciente, ela depende de muitos fatores. Não vou dizer que não existe, porque eu já tive casos que eu percebi que a pessoa realmente não lembrava. Tá? Então, mas é algo que demanda muito estudo. Tá? Demanda muito estudo, é muito interessante. Né? Teve até uma companheira que perguntou pra gente se um médium inconsciente pode ficar consciente e vice-versa. Né? Eu acho que a tendência do fenômeno, pelo que eu estudo, é ser cada vez mais consciente. Né? O que a espiritualidade quer não é uma ferramenta que eles ligam e desligam. Eles querem alguém que realmente colabore, participe e esteja, né, por dentro do processo. É um fenômeno físico, as batidas são um fenômeno físico. Sim, ó, né? É um fenômeno de efeito físico, é o fenômeno de efeito físico mais simples que existe. Tá? Desde a batidinha até o espírito que materializa e as pessoas enxergam ele, é um fenômeno difícil. São graduações do fenômeno de efeito físico. Tá bom? Então é um efeito físico, sim. É possível encontrar com o espírito de alguém que está encarnado? Sim, com certeza. Às vezes você sai do corpo em desdobramento e a outra pessoa sai também e vocês se encontram no plano espiritual. Tem gente que vai namorar no plano espiritual.
né? Tem gente que vai brigar no plano espiritual. Tem um livro do André Luiz, né? Entre a Terra e o Céu, que fala sobre isso, né? Eu já atendi aqui ele várias vezes porque esse tema é recorrente e ele tem capítulos e capítulos contando histórias dessas situações acontecendo que são muito interessantes. É possível sim, né? E é possível muitas vezes que a gente veja determinada pessoa no plano espiritual e confunda com outra, tá? Porque o que o nosso cérebro lembra, ou seja, o que o sonho elaborado que a gente acorda e lembra, não é muitas vezes a mesma coisa que aconteceu quando a gente estava fora do corpo, tá bom? Então por isso tem muitas coisas que são confusas, tá? Porque o nosso cérebro físico não tem estrutura para absorver tudo que acontece no plano espiritual. Por isso que interpretar sonho é complicado, né? Por quê? Porque a gente já vai num lugar que a gente não entende direito. Quando você volta para o corpo físico, já mistura com um monte de coisa, né? E aí a pessoa ainda quer interpretar aquilo, né? Então dá um samba do crioulo doido ali, aquele negócio. Continua a falar sobre desdobramentos, previsões de alguns sonhos. Já acontece. Olha, tem a questão da premonição, né? Realmente a gente pode prever alguma coisa. E normalmente, o que acontece? A gente sente as coisas que estão acontecendo. Talvez o sonho seja apenas uma forma de perceber isso um pouco mais. Mas na verdade a gente percebe o futuro até no estado de vigília, até acordado. Né? Por quê? Porque o futuro está acontecendo, o futuro está sendo construído. Então, quando a gente está caminhando por uma estrada, e a gente conhece a estrada, a gente sabe que daqui a 1 quilômetro vai ter um posto de gasolina. Né? De certa forma, eu previ o futuro. Né? Eu sei que se eu for em determinada estrada, eu vou chegar numa determinada cidade, eu não estou prevendo o futuro. Né? Então, a previsão do futuro está muito ligada com a nossa capacidade de perceber a nossa jornada. Né? Tem uma questão no Livro dos Espíritos que é muito interessante, que o Kardec pergunta isso, né, para os espíritos. Fala assim, os espíritos conseguem ver o futuro? Aí os espíritos falam assim, de certa forma sim. Né? E eles dão um exemplo assim, eles falam assim, imagina o seguinte, que você tem uma jornada, né, e que o plano espiritual, né, se fosse uma montanha, e o plano físico é um vale, né, lá embaixo, todo coberto de névoa. Então você encarna, você entra no vale, tá escuro, né? Quando você volta para o plano espiritual, você sobe a montanha. Quando você está lá em cima da montanha, você consegue ver toda aquela região e você sabe mais ou menos para onde você tem que ir. Você fala assim, ó, se eu for nessa direção aqui, eu vou chegar lá no meu objetivo. Então, de certa forma, o espírito está prevendo sim o futuro dele. Quanto mais evoluído, né, e mais aprimorado espiritualmente o espírito, mais profunda essa percepção que ele tem. Todo mundo tem essa percepção. Né? O que acontece é que a gente ou não sabe interpretar direito o que a gente prevê, né? Porque normalmente nós somos vinculados a ideias fixas, lembra? Da sintonia, né? Ou então a gente não escuta a nossa intuição, né? Na medida, muitas vezes a gente não escuta, né? Porque nós aqui no Ocidente nós não sabemos muito bem lidar com a intuição. Nós achamos que intuição é bobagem, né? É coisa de mulher, coisa de mãe, coisa de velho, né? Digamos que o médium de pouca educação mediúnica, sabendo que o espírito queria comunicar, se aumentou. O médium pode se afastar pega espiritualmente a ponto de deixar que a comunicação seja inconsciente? Não é necessário que isso aconteça. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo meu, tá? Assim, eu sou médium, eu tenho a minha mediunidade ela funciona assim. Quando o espírito vai comunicar através de mim, isso é mediunidade, né, psicofônica que o pessoal fala. Como que acontece comigo? Eu sinto que eu estou saindo do corpo. Né? Eu me vejo fora do corpo e eu vejo o espírito falando através de mim. Eu vejo o espírito se aproximando, colocando a mão normalmente na cabeça, no peito, né? E eu me vejo repetindo o que o espírito está falando, mas eu estou consciente do que está acontecendo. Né? Um espírito mentor, ele não precisa, né, que a gente se afaste para deixar a comunicação ser inconsciente, porque a tendência, o ideal da coisa é que o médium e o espírito estejam conectados o máximo possível, para a comunicação ser mais produtiva possível. Né? Então, a ideia da mediunidade inconsciente é uma ideia que é meio andar para trás no processo mediúnico. Né? Por quê? Porque mesmo que eu não esteja pensando naquilo, eu ainda controlo o meu corpo. Então, se o espírito quiser falar uma coisa que é muito contrária à minha intimidade, eu vou barrar ele dali. Tá? Mesmo que seja inconsciente. Então, a ideia da espiritualidade superior é avançar no processo consciente para que cada vez mais a gente possa entender, estudar, perceber, né, e ter uma visão crítica sobre as comunicações. Tá? Então, assim, teoricamente poderia acontecer? Talvez. Tá? Mas não é estimulado pela espiritualidade superior. Não é isso que eles desejam, vamos dizer assim. Né? O fenômeno inconsciente não é um fenômeno melhor.
tá? Muitas vezes a pessoa acha que é um fenômeno melhor porque ela está entregando e o espírito seria mais ele mesmo. E não é assim, tá? Porque mesmo que eu esteja inconsciente, as minhas travas mentais, aquilo que eu sou enquanto indivíduo, continuam a estar funcionando e continuam limitando o espírito. Por exemplo, se vier um espírito de um assassino, de uma pessoa extremamente violenta, se comunicar através de mim, e eu estiver lá longe na espiritualidade, lá fazendo algum trabalho, né, afastado do corpo, apesar de estar ligado ainda, esse espírito, ele não vai conseguir bater em ninguém na reunião, porque eu não vou deixar. Ah, mas eu não tô sabendo. Mesmo eu não sabendo, né? Aquilo que eu sou, a minha condição moral, aquilo que eu acredito, é uma barreira para o espírito. Como se vier um espírito com um desequilíbrio que eu tenho também, eu posso estar consciente ou inconsciente que eu vou dar vazão para ele. Imagina que vem um espírito que gosta de droga e eu sou chegar numa droga, né? Então aquilo ali vai fluir, por quê? Porque eu já tenho abertura moral para aquilo. Né? Semiconsciente. É possível, mas não é desejável. Igual a gente está falando, se é possível, sim, mas não é desejável. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no início do livro tem um fenômeno mediúnico que acontece com o irmão Castro. Né? O Castro é um dos médiuns lá do grupo que o André Luiz estava estudando. E o que a espiritualidade fala, né? Ele sai quase que inconsciente do corpo e tal, né? E tudo que os espíritos falam para o André Luiz, que eles estão lá conversando, né? Sobre a mediunidade do rapaz e tal, é para que ele seja cada vez mais consciente. Ele fala assim, olha, ele ainda não sabe, ele não está adestrado, ele ainda não tem autocontrole, nós temos que ajudar, nós temos que fazer isso. Mas como se ele estivesse dizendo assim, ó, nós temos que botar ele o mais consciente possível, nós temos que, né? Fazer com que ele manipule o processo, que ele esteja à frente do que está acontecendo, que ele dependa menos da gente para poder perceber os espíritos. Então, assim, a coisa toda avança para cada vez mais o consciente. Tá? Claro que existem algumas pessoas que têm, né, uma certa limitação mediúnica e que não vão passar disso. Né? Então, assim, acontece. Tá? Pode acontecer sim. Né? Vamos continuar? Deu para... livro sobre o assunto Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Tem um livro chamado Diversidade dos Carismas, tá? Do Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas. Nos Domínios da Mediunidade. Deixa eu ver outro livro aqui que fala sobre isso bem, do André Luiz. O Entre a Terra e o Céu, né? Sobre a questão da mediunidade no sonho, né? Durante a noite, né? Também fala bastante sobre isso. Né? Pelo menos 3 aí que eu lembrei aqui agora que tem conteúdo aí que podem ajudar bastante, tá? Então vamos continuar, né? Falando da questão da mediunidade inconsciente, né? Então o que acontece, né? Então o objetivo nosso é que a gente parta para um fenômeno mais consciente, né? Por isso, hoje em dia, né? Existem muitos médiums que eles têm o quê? Eles já têm mais dificuldade de ter incorporação, né? Ou seja, o espírito falar através dele, mas existem muitos médiums que são videntes, audientes, clarividentes, clareaudientes, né? Me fala um pouco sobre a comunicação semiconsciente. Né? Um exemplo básico que a gente tem da comunicação semiconsciente é a psicografia, tá? A psicografia semiconsciente, como é que funciona? O médium, ele pega o papel e a caneta, né, ou o lápis, seja lá o que ele for, o computador, tal, de volta psicografa no laptop, tá? Isso aí não tem nada a ver não, tá? Você pode psicografar no seu computador, pode psicografar no celular, tá? Mas o médium, ele toma aquele instrumento, né, vou falar o papel e a caneta que é mais fácil. E o que acontece? Ele escreve de vontade própria, mas ele sente, né, bem distinto a influência da espiritualidade sobre o que ele está escrevendo, tá? Diferente, por exemplo, do fenômeno inconsciente. O inconsciente, né, nesse sentido, é o quê? Ele vê o espírito, mas a mão dele se move sozinha. Se move do jeito que ele olha para a mão dele assim, ele vê a mão dele movimentando sozinho. Esse é o mais raro que tem. Tá? Existe. Tá? O Chico Xavier tinha essa mediunidade. Mas quando o Chico Xavier psicografava livro, a maioria das vezes o fenômeno era semiconsciente ou um outro fenômeno de psicografia chama ditado. Ou seja, o espírito contava a história e ele ia escrevendo o que o espírito falava. Também é uma forma de psicografia. Tá? E tem a totalmente consciente, que é o quê? A pessoa escreve, né, a psicografia sem sentir a influência do espírito direto. Mas ele sente a intuição do que ele tem que escrever e vai escrever. É um fenômeno intuitivo. Então existem graduações. Tá? Muitas vezes as pessoas acham que quanto mais inconsciente, melhor. Não é. Tá? O melhor é o quê? O melhor fenômeno mediúnico é aquele que produz o melhor resultado. Ou seja, consolo, amor, luz,
né? Levar esperança, ajudar os espíritos sofredores. Esse é o melhor médium. Né? O Paulo Estevão, né? O Paulo Estevão ele foi por ditado, por vidência. Né? O Chico conta, tem um livro dele chamado Livro Antigo, até tenho ele, ganhei da companhia. Chamado Chico Xavier Santos Nossos Dias. Foi escrito pelo Rafael Américo Ranieri, que é um outro médium interessantíssimo. E nesse livro, o Chico pediu para tirar o livro de circulação porque ele não gostou do nome do livro. Falei, Chico Xavier Santos Nossos Dias, né? Ele ligou, Ranieri, você quebrou minhas pernas, né? Tipo assim, eu não sou santo, você bota o nome desse no livro, né? Aí o Ranieri parou de publicar o livro, mas você acha ele nos sebos aí da vida, aí procurando muito, ele tem a capa verdinha. E nesse livro, o que acontece? O Chico conta, né, que quando ele foi psicografar o Paulo Estevão, o Chico considera que o Paulo Estevão é a obra da vida dele, tá? Ou seja, o livro mais importante da vida dele, né? E aí o que acontecia? O Emmanuel ditava os textos e antes de digitar os textos, tipo assim, ele digitava lá o parágrafo, a coisa toda, antes de digitar o capítulo, ele tirava o Chico do corpo e mostrava a história pro Chico. É como se ele pegasse o Chico e colocasse o Chico para ver num cinema, ou teleportasse lá para aquele lugar onde estava acontecendo a história. O Chico via a história acontecendo, os caras falando em aramaico, hebraico, grego, latim, né? Ele via, o Emmanuel mostrava para ele a história, depois o Chico voltava para o corpo e o Emmanuel ditava o capítulo. Né? Então era o ditado e era desdobramento também. Né? Que é um fenômeno, né, muito interessante. Né? Isso é fantástico. Né? Boa noite, meu amigo. O seu guia espiritual aparece para ti normalmente quando você está sozinho, no seu quarto, por exemplo? Ou até em algum evento que vai? Sim, muitas vezes. Né? O Lucas, ele é entrão, né? Ele chega aí. Né? Tô brincando, mas assim, como eu sou clarividente, é mais fácil. Né? Eu sou clarividente e clariaudiente, então eu consigo ver e escutar os espíritos. Né? Não o tempo todo, nem não quando eu quero também. Isso aí também é ilusão. Né? O Chico viu Jesus nas portas de Damasco, né? Viu o que o Paulo viu, né? Foi Jesus aparecendo para ele lá, o Chico endoidou lá, né? Então, assim, mas assim, normalmente comigo, eu consigo ver, né? Primeiro, assim, a gente não vê sempre primeiro que os espíritos têm mais que fazer do que ficar aparecendo pra gente, né? Eles aparecem em momentos, por exemplo, quando eu faço psicografia, normalmente eu vejo o Lucas ou o Liel, né? São os dois espíritos que mais escrevem através de mim. Mas eu vejo outros espíritos também, às vezes, espíritos conhecidos, espíritos amigos, às vezes eles estão acompanhados, é muito comum, né? E assim, normalmente eu vejo um dos dois, né, para trazer às vezes a psicografia, né? Pelo menos uma vez a cada 2 dias, assim, a gente se encontra, vamos dizer assim, né? E é uma coisa bem simples, assim, às vezes, por exemplo, no culto no lar eu vejo muito ele também. Toda sexta-feira eu faço culto no lar aqui com a minha família, né? Normalmente na hora do culto, assim, ele chega com 1 ou 2 amigos espirituais, com os guias dos meninos aqui de casa aqui, né? Mas é assim que funciona, pelo menos comigo. Tá? Numa psicografia, como indicar até onde a opinião do médium e até onde é do espírito? Essa questão de opinião é muito interessante. Né? Aí, o médium ele tem que ter autocontrole para poder deixar o espírito falar o que ele quer. Né? Principalmente se é um espírito que tem alguma opinião diversa da dele. Né? Tem uma história muito interessante do Chico, né, que expressa isso muito bem. Mais ou menos na década de 90, foi no final da década de 90, o Chico passou por um processo, não sei se alguém lembra aí, né, que ele foi mastigado pela imprensa, né, mais uma vez. Porque o Chico deu uma declaração na imprensa falando que ele era contra a doação de órgão. Ele não doaria os órgãos dele. Olha só. Né? Aí, né, deu na Globo, deu nos canais, o pessoal ficou ali, os espíritas ficavam tentando defender o Chico. Não, porque né, ele falou errado, não. Ele falou, não doaria meus órgãos, né? Aí o que aconteceu? Olha só que interessante. O Chico, ele estava lá em Uberaba, um repórter da Globo cavucou as declarações do Chico aí de 70, dos anos 70, dos anos 60, coisa assim, da década de 70, onde o Chico dá uma entrevista falando que era a favor de doar órgão, né? Aí tá lá a entrevista em preto e branco, ele mostrou a entrevista pro Chico, foi lá e correu com a entrevista e falou aqui, ó, Chico, você tá se contradizendo. Aí na entrevista, olha só, o repórter, né, que ele, na década de 70, assim, preto e branco, fala assim, Chico Xavier, expoente da doutrina, isso que é a coisa que eles faziam antigamente, né? Fala assim, Chico, diga-nos, qual que é a opinião da espiritualidade sobre doação de órgãos? Aí o Chico, o Emmanuel está aqui do meu lado e está dizendo que a espiritualidade superior é a favor da doação de órgãos, né? Sendo que, né, no futuro a ciência vai chegar ao ponto de produzir órgãos para as pessoas e tal, papapá, daqui a uns 100 anos. E o repórter, né, meio que esfregou isso na cara do Chico. Olha lá, você é a favor de doação? Fez assim, aí o Chico olhou e falou assim, meu amigo, você está equivocado.
Deixa eu te explicar uma coisa. Qual que foi a pergunta do repórter naquela data? Qual que era a opinião da espiritualidade sobre doar órgão? Eles pediram a opinião da espiritualidade, não a opinião do Chico Xavier. Olha que interessante. Ou seja, o Chico, naquele momento, o que o Chico falou? O Emmanuel está aqui e está falando isso, isso e isso, que é a favor. Naquele dia ninguém pediu a opinião do Chico. Quando alguém, anos depois, foi perguntar para o Chico o que ele, Chico, achava, a opinião dele era diferente da do Emmanuel. Né? E até ele explicou, falou assim, eu não doaria os meus órgãos porque primeiro que está tudo velho, não serve para nada, né? E depois ele achava que ia gerar uma idolatria, alguma coisa assim, a pessoa fala que eu tenho, né, o tendão do pé direito do Chico Xavier, eu tenho o coração do Chico Xavier, agora eu vou vender alguma coisa que eu tenho o coração dele, né? Então, assim, nesse sentido ele era contra doar os órgãos dele. Né? Então, assim, e mesmo que ele não quisesse, é um direito que ele tinha, né? Nesse sentido a gente vai ver, né, o que é separado, aquilo que é do espírito com aquilo que é do médium. Né? E dá para a gente analisar pelo conteúdo. Né? Se a gente conhece o médium, se a gente conhece o espírito, quando é um conteúdo negativo, a gente consegue facilmente separar. Quando é um conteúdo positivo, nem tem muito interesse. Por quê? Porque ali é uma afinidade de ideias que produz mais luz. É como se você acendesse uma lâmpada aqui, outra aqui, e as duas produzem luz juntas. Né? Então, quando o médium escreve, tem a questão do vocabulário, tem a questão daquilo que ele está pensando, e ali o espírito tem, vamos dizer assim, a avenida para ele poder passar o caminho dele. Por exemplo, se eu não gostasse de evangelho, os espíritos teriam dificuldade de psicografar sobre o tema evangélico comigo. Né? Por exemplo, um espírito de um físico, de um químico, vai ter muita dificuldade comigo, porque eu não sou muito ligado nisso. Eu já li alguma coisa sobre, mas eu não sou muito vinculado. Meu negócio é evangelho. Né? Meu negócio fala de Jesus, falou de Jesus, aí escorrega igual manteiga, né? Então os textos vêm fácil. Por quê? Porque existe afinidade e sintonia. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é quando o médium torce aquilo que o Espírito falou para ter algum benefício escuso. Aí o negócio nós temos que ficar esperto. Né? Mas quando é para o bem, a espiritualidade não está muito preocupada onde que começa, onde que termina. Não. São dois seres unidos no mesmo propósito. Mediunidade dos ensinantes é consciente, sem inconsciente, pode ser dos três jeitos. Isso aí não tem a ver com a pessoa ser iniciante ou ser avançada, vamos dizer assim, no campo da mediunidade. Né? A faculdade mediúnica diverge. Existem pessoas que a vida inteira elas vão ser totalmente conscientes do processo. Como existem pessoas que vão psicografar muito fácil, mas nunca vão enxergar os espíritos. Como existem pessoas, igual eu falei aqui, que é até o mais comum, então que ele senta na reunião mediúnica, o espírito toma o corpo dele e fala, mas ele nunca viu um espírito, ele não enxerga, ele não escuta os espíritos. Ele só deixa o espírito usar o corpo dele. Então se você perguntar como é que é o mentor dele, ele não sabe te descrever. Porque a única experiência que ele tem com os espíritos é algo que o espírito toma o corpo dele para poder se comunicar dentro da reunião mediúnica. Isso é muito comum. Mas muito comum mesmo. Né? Mas que os speed de luz existem? Existem. Né? Então, assim, isso não está muito ligado, não. Tá? A tendência é que a gente busque ser mais consciente, né? E deixe o espírito falar. Né? Porque se a gente não deixar o espírito falar também, existem médiuns também que dão recado aos espíritos. Né? Existem alguns médiuns que eles são tão dominadores com as questões das ideias ou tão preconceituosos que a espiritualidade se resume a dar um norte para o raciocínio da pessoa. Eu já vi isso muitas vezes. Você senta na reunião mediúnica e aí o médium vai falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, o médium está ali para falar de um tema. A espiritualidade chega e sugere. Fala assim, meu irmão, fala para os nossos amigos aí da importância da campanha do quilo. A espiritualidade jogou a semente, mas o médium ele é tão contido e tão dono de si mesmo, no sentido, né, de dominante, que ele produz toda uma comunicação achando que é do espírito, falando sobre a campanha do quilo. Mas na verdade, o que é do espírito mesmo? Só a ideia principal. Só aquela primeira, né? Só que ele sobe a rua aí, meu filho. Né? E ele sobe a rua do jeito que ele quiser. Tá? Existem muitos médios que são assim. Tá? Isso é para desanimar, não, tá, gente? Como existem também muitos médios que eles se apassivam tanto, né? Que os espíritos têm que fazer tudo sozinho. Né? Existem médios que se o espírito não pegar a mão dele e escrever, ele não escreve. Ele pode estar sentindo a intuição que seja, o espírito pode estar declamando um poema na cabeça dele inteiro, lá, mensagem de 10 páginas, com todas as letras, que se ele não sentir que o espírito pegou na mão dele e botou na mesa, não sai nada do lugar. Então, né? A evolução da mediunidade e a mediunidade de intuição, olha, na verdade a intuição é a mediunidade básica.
né? Eu acredito que a grande questão é a gente começar a acreditar na nossa intuição. Né? Nós temos dificuldade de lidar com a nossa intuição porque nós vivemos, nós somos trabalhados a acreditar que a nossa intuição não é determinante na nossa vida. Então a gente não escuta o que a gente intui, a gente não acredita na nossa intuição e normalmente a gente se dá mal. Né? E a mediunidade está muito ligada com a intuição. A intuição é o primeiro passo da mediunidade. A mediunidade mesmo ela nasce do processo intuitivo. Né? Nós podemos dizer que o sexto sentido é a intuição, sim. E o sexto sentido é a mediunidade também. Né? É um sentido que está além. Será que a quantidade de médios vai aumentar? Está escrito na Bíblia, né? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Jesus falou isso, né? O Espírito seria derramado sobre toda a carne. A mediunidade, ou seja, a percepção espiritual, está crescendo em massa. O que está acontecendo é que muitos de nós somos instrumentos, só que não somos instrumentos da luz. Porque nós não temos hábito de vigiar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos. Né? Lembra que Jesus nos recomenda orar e vigiar. A oração nós fazemos muito. O Lucas vive falando isso comigo. Vocês oram pra caramba, beleza. Vocês não vigiam nada. Aí pega. Né? Eu faço prece, eu peço ajuda da espiritualidade, mas o primeiro que me contraria, eu solto palavrão, eu agrido, eu mando para aquele lugar. Primeira notícia ruim que eu vejo, eu compartilho com todo mundo. Né? Eu ironizo meu irmão, eu agrido meu irmão. Por quê? Porque eu não vigio. Eu recebo a energia, eu absorvo aquilo e boto para fora. Né? É preciso ter mediunidade para receber mensagem através do sonho de espíritos encarnados. Olha, todo mundo é médium. Então é preciso, tá? Mas todos nós temos um grau de mediunidade, tá? O que acontece é que o fenômeno mediúnico é diferente de pessoa para pessoa. Né? Existem pessoas que enxergam, outras que escutam, outras que incorporam, outras que têm mediunidade no sonho, outras que têm várias mediunidades, outras que são médios de cura. Né? Existem pessoas que são ótimos médios de cura. Eles passam a mão no machucado ali, o negócio sai, mas eles não veem espírito. Mas eles são médiums. Existem pessoas que são médios da palavra, né? Ele não percebe o espírito. Na hora que ele abre a boca para falar, a espiritualidade, ó, vai falando tudo. Os grandes líderes são médiums, né? Só que aí entra a questão moral, né? Você pega, por exemplo, Mahatma Gandhi era um médium, né? Mas quem que falava através do Mahatma Gandhi? Os espíritos iluminados, né? Porque ele concitava o povo ao amor, à luz, ao perdão, ao equilíbrio, né? A revolta pacífica, né? A ideologia do Mahatma Gandhi libertou a Índia da Inglaterra sem derramar uma gota de sangue. Né? Aquilo ali é o revolucionário de Jesus. Né? O Hitler é um médium. Né? Quando ele falava, ele magnetizava todo mundo. Ele estava sendo médio de quem? De quê? Das falanges das trevas de onde ele veio. Né? Então quando ele falava do ódio, ele falava do... Então a gente vai saber que tipo de espírito está manipulando uma pessoa através do conteúdo daquilo que ela fala. Né? Então não tem como eu falar em nome de Jesus e pregar o ódio. Não tem como eu falar em nome do Evangelho e pregar preconceito, né? Pregar a animosidade, a violência. Não bate. Né? Jesus não falaria isso. Né? Eu posso falar de Jesus, mas eu não estou falando com Jesus. Como também não tem como eu falar, né, uma coisa, falar alguma coisa que sendo do mal, pregando bem. Né? Não tem jeito. Então, assim, você vai perceber a influência dos espíritos na mediunidade através do que? Do conteúdo moral daquilo que a pessoa fala e daquilo que ela faz. Né? Que é o mais importante. Vamos voltar aqui só um pouquinho. O médium que entrou pelo caminho da obsessão, do autodesequilíbrio, tem como? Claro, sempre, graças a Deus, né? Senão nós estávamos perdidos, né? Porque a gente desequilibra, vira e mexe, né? Quem de nós nunca desequilibrou ou pode dizer que não vai desequilibrar? Quem de nós pode dizer que nunca caiu ou que não vai cair na estrada da vida? Mas o que é que acontece? Primeiro, nós temos que, para poder mudar, nós temos que aceitar que nós temos alguma coisa errada. Segundo lugar, nós temos que o quê? Despertar a nossa humildade, sabe? Olha, eu não acerto sempre. Né? Eu sou um ser suscetível a errar, a falhar e a ser, né, enganado pelas trevas. Como é que eu faço para poder me proteger? Vigiar e orar. Vigiar, né? Tomar cuidado, orar, né? Manter a minha sintonia em prece, fazer o bem. O trabalho do bem imuniza a nossa intimidade das trevas. Né? Você quer tomar vacina contra o mal? Trabalhe no bem. Né? Seja onde for, dentro da sua casa, onde for, se puder. Então vamos lá. Mediunidade cura. O que é mediunidade cura? Né? Mediunidade cura é que eu sempre quis ter. Né? Quando eu era menino, eu falei, né? Menina, mais velho também. Né? Às vezes o Lucas ligava pra mim e falava, você queria ter uma mediunidade diferente? Eu falava, queria, eu queria ter mediunidade cura.
Fala assim, mediunidade cura, né? Tipo, você levanta e anda, Jesus, você lembra? Jesus, aquilo ali. Né? Arrogante, né? Mas assim, eu acho que é das mediunidades mais interessantes, mais lindas, né? Porque você ajudar as pessoas a se melhorarem é algo muito bonito, né? Então, assim, existem pessoas que através das mãos, do toque, do sopro, da palavra, né? Curam, né? Não só as feridas físicas, mas as feridas emocionais. Porque uma das propostas do Evangelho de Jesus é acender no coração dos homens a esperança. É isso que falou o Liel. Gosto das frases do Liel, que são tudo alto nível, né? Então ele fala assim, o objetivo do Evangelho é acender a esperança nos corações. E a maior cura que a gente pode obter é modificar os nossos pensamentos, né? Médios de cura tem muitos que usam a mediunidade, infelizmente poucos. Por quê? A mediunidade de cura está muito ligada com a mediunidade de efeito físico. Né? E é uma mediunidade que manipula muita energia. E a energia da mediunidade de cura, assim como toda energia mediúnica de efeito físico, é a energia do chakra genésico. Né? Ou seja, do chakra que controla a sexualidade. Por quê? Porque o chakra genésico é o chakra da criação. É por isso que a reprodução está ligada ao chakra genésico. Então, muitas vezes, o médium, para ele ter uma mediunidade de cura, ele tem que ter um equilíbrio afetivo. Né? Ele tem que ter um equilíbrio emocional. Infelizmente, né, eu conheço vários companheiros que têm até uma mediunidade muito grande nessa área, que começam a cair no campo afetivo, começam a arrumar uma namorada aqui, outra ali, 2, 3, né? Então, assim, é complicado. Mas existe uma forma de trabalhar a mediunidade de cura, né? Doando passe, né? Por exemplo, os companheiros aí que são médicos, enfermeiros, né? Eles estão lidando com a mediunidade de cura, né? Então, assim, quando você está lá atendendo, você está conversando com alguém, você está transmitindo para aquela pessoa algo de seu. E dentro daquela sua energia, vai a cura. Até o ponto que algumas pessoas realmente tocam. Eu conheci um senhor aqui em BH, tinha um senhor Leão, né? O senhor Leão era um médico daqueles da antiga, né? Aquele senhor, assim, quando era novo, ele já era idoso, né? E o senhor Leão, eu lembro que eu conheci ele bem velhinho. E o pessoal que tinha lepra, essas coisas, ia até a casa dele, ele dava um passe na pessoa assim, ó, as feridas das pessoas fechavam, né? E fechava mesmo, isso aí é verídico, né? Por exemplo, ferida que a pessoa não tinha lá 10 anos, ele dava 2 passos na pessoa e uma semana o negócio sumia, né? Isso é mediunidade de cura, mas ele fazia aquilo com amor, né? Muitas benzedeiras, aquelas senhoras, né, que às vezes te visitavam quando era criança, né, que levavam o menino lá para tirar os quebrantos, né? São médios de cura. Né? Dentro lá do conceito, da simplicidade delas, elas estão sendo ali instrumentos do amor. Elas nem sabem direito o que elas estão fazendo. Né? Elas estão fazendo com amor. E quando você faz com amor, a coisa flui. Normalmente são mães, né? São avós, são pessoas sofridas ali, né? Que aprenderam a renunciar em favor do outro, que aprenderam a engolir sapo para o outro ser feliz. Né? Então, assim, a coisa flui. Ó, né? Na minha opinião, digo intuição, né? Flui, você é médico assim, certo? Graças a Deus, né? Eu brinquei com o Lucas, falei, eu quero curar, né? Eu lembro que aí na época ele arrumou pra mim trabalhar no meu, quando eu trabalhava né? Ele arrumou pra mim trabalhar lá no setor do hospital fazendo manipulação de medicamento. Eu ficava lá socando comprimido a manhã inteira, tac, 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 lá socando, triturando comprimido, fazendo creme. Aí um dia ele foi lá, né? Que eu ficava sozinho lá no setor, coisa que eu adoro, ficar sozinho lá trabalhando, quietinho, fazendo meus comprimidos. Né? Depois eu fui pra carregar a caixa, não deu, né? Mas aí ele ficava pra mim e falou, ô Lucas, cadê a mediunidade? Eu falei, você tá treinando aí, ó, né? Você tá treinando, meu filho, né? Mais umas 2 encarnações aí, você já tá levantando os outros da cama aí. Eu tô brincando, né? Então, você conhece, né, Silvio? Né? O seu Leão é um cara fantástico. Eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, né? E é um grande espírito, né? Com certeza Deus o abençoe lá no mundo espiritual, que deve estar trabalhando pro bem aí, né? O médico cura transferindo ectoplasma também, né? Jesus curava assim, né? Uma vez eu perguntei pro Lucas como é que era as curas de Jesus, ele falou comigo assim que ele foi pesquisar, né? Coisa de médico, né? Foi pesquisar, olha como é que ele fala. E que uma coisa que as pessoas que eram curadas por Jesus, que depois elas notavam, é que as pessoas que tinham, por exemplo, uma cura muito extensa, por exemplo, o cara que era todo deformado de lepra, ou não tinha um membro, né? Quando Jesus curava aquela pessoa, ou seja, né, limpava a lepra, eles falavam limpar, na verdade reconstituía a pessoa, né, botava o nariz, né, os buracos no corpo, os dedos, voltava tudo. Então eles falavam que quando Jesus fazia isso, eles notavam que a pessoa perdia peso. Olha que interessante.
como se ele distribuísse a massa corpórea da pessoa, redistribuísse. Né? É uma coisa que ele notou que muita gente falava, né? Que as pessoas perdiam, aparentemente ficavam mais magras ou ficavam muito famintas. Ou seja, Jesus mexia na estrutura celular da pessoa, na estrutura corpórea da pessoa. Já, né? Já até pensei em escrever um livro sobre isso aí, mas nunca deu tempo. Né? Mas olha que interessante. Né? Processo de cura aí, na parte técnica da coisa. Né? E era interessante que ninguém interessava em saber disso. Né? Uma coisa que uma vez o Lucas falou com que a gente estava conversando. Na época de Jesus, você imagina o seguinte. Eles não sabiam direito o que tinha depois da morte. Né? Souberam que Jesus voltou. E diz que o Lázaro teve morto, né? Na verdade, ele teve quase morto, né? A gente sabe que ele não desencarnou, mas ele ficou no plano espiritual algum tempo lá, ligado ao corpo ainda. E Jesus reverteu o processo antes de ele desencarnar, foi isso que aconteceu. Que nenhuma pessoa na época de Jesus pensou em perguntar pro Lázaro o que ele viu do lado de lá, o que tinha no outro mundo. Ninguém. Ninguém nunca pensou, Lázaro, me conta aí o que. Se fosse eu ia perguntar, mas me conta aí, o que você viu lá? Né? Ninguém nem interessou por isso. Né? Porque as pessoas não tinham essa curiosidade. Né? Mas assim, estou viajando aqui um pouquinho para só contar uns casos aí do Lucas. Né? Que já é o nosso tempo de contar uns casos, então estou contando aqui no meio da história. Tá certo? Mas vamos continuar. Né? Então, assim, a mediunidade de cura é muito interessante. Né? Nós podemos trabalhar pela cura do mundo. Né? Nós estamos vivendo um momento hoje aí com a humanidade de muito choque, né? Vocês estão vendo aí, né? Sempre fatos momentosos aí, primeiro coronavírus, né? E as pessoas brigando entre si, entre aquilo, sim, não, isola, não isola, trabalha, não trabalha, né? Aí agora nessa semana morreu o companheiro lá nos Estados Unidos, lá, né? O rapaz negro lá, né? Que foi asfixiado pela polícia, né? Que tristeza, né? E em nome de protestar, né? Que é uma coisa muito correta, que uma coisa dessa não devia acontecer nunca. As pessoas recorrem à violência também. Violência para brigar com violência, né? E, né, faz um diversivo aqui. Alguém já pensou no policial que matou ele? Né? Como é que tá esse companheiro? É um ser humano igual a gente. Fez uma coisa errada? Fez. Merece ser punido? Com certeza. Como é que está esse companheiro recebendo a vibração negativa de bilhões de pessoas no planeta Terra? Já parou para pensar nisso? Como é que está a mãe dele? Como é que está a família dele? Ele errou, né? Como todos nós erramos. O problema é que o erro dele apareceu, o nosso não aparece. Né? Quando a gente fala isso, a gente diminui o crime. Mas nós temos que já começar a caminhar enquanto humanidade, olhar além. Qual que é a postura de Jesus diante do criminoso? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Será que Jesus não olharia a ele como um miserável, como alguém precisando de misericórdia? Será que Jesus não me estenderia a mão? Está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós estamos aqui, ó, médiums de energias, de briga. Né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Nós estamos associados com que energia? Porque quanto mais eu brigo, mais eu fomento a briga. Porque eu bato na cara, o outro bate na minha. Eu bato na dele e bato na minha. Né? A gente tem que trabalhar pela paz, pelo amor, pela luz. E trabalhar pela luz não é fácil. Né? Porque onde todo mundo fala bate, eu vou falar não bato. Né? Então essas são coisas que a gente tem que parar para pensar. Né? Aí eu não sei, né? Não sei se eu tava lá não. Lembra que eu não perguntei, não devo ter perguntado mesmo não. Podemos afirmar que a oferta de curas espirituais aqui no país é proporcional à falta de acesso à saúde? Isso é bem interessante, né? Você vai ver aí que na década de 70 e 60 era muito comum um tipo de mediunidade chamada mediunidade receitistas. Né? Os receitistas eram pessoas bem intencionadas que atendiam nas casas espíritas, né? Muitas vezes amparados pela espiritualidade, e davam receita médica para as pessoas. O Dr. Bezerra, né? Era muito comum, o Dr. Bezerra, outros médicos aí desencarnados, que a pessoa atendia e passava muitas vezes medicamento mesmo, homeopático ou até alopático mesmo. Né? O que aconteceu? A partir da década de 80, né, a questão do ofício da profissão médica foi bem delimitada e, né, pela Constituição de 88 foi criada a questão, né, me corrijam se eu estiver errado, de que é proibido o exercício ilegal da medicina. Né? E é interessante, né, que à medida que o sistema de saúde começou a ocupar esse espaço, a espiritualidade começou a se retirar. Né? Porque o que a espiritualidade estava fazendo era atender a necessidade daquelas pessoas que não tinham a quem recorrer. Né? Então o que aconteceu? Começou a haver um processo que as casas espíritas que tinham receituário, a coisa começou a desaparecer, né? Diminuir.
E hoje ainda existe em alguns lugares, mas normalmente os médiums que atendem com receituário mediúnico é recomendado que eles sejam médicos. E normalmente eles atendem com homeopatia. Tá? Por que isso acontece? É porque a espiritualidade abandonou? Não. É porque a espiritualidade percebeu que a ciência está fazendo aquele trabalho da melhor maneira possível. Então não precisa mais da espiritualidade, mas é uma coisa diferente da década de 40, década de 50, né? Que tinha um médico para cada 1 milhão de pessoas, né? Que você morava na cidade, que o próximo médico tinha que vir a cavalo, né? Até BH aqui, depois de 3 dias, para buscar um médico para ir lá cuidar do filho dele, da mulher dele. Aí a espiritualidade dava o jeito dela, né? Hoje, essa mediunidade, né? Que é a mediunidade de receita, já praticamente não existe. Né? Primeiro, porque essas questões legais, e os espíritos respeitam isso, né? Os espíritos eles agem dentro daquilo que as leis nossas trabalham e são muito equilibrados quanto a isso. Né? E alguns casos ainda existem, mas infelizmente muitas vezes esses casos geram o quê? Lamentáveis equívocos, né? E lamentáveis situações como as João de Deus, essas coisas todas que são, né, companheiros que a gente só pode lamentar aí a conduta, né? Que a gente não tem nada para dizer. Né, e só podemos lamentar, né, realmente. Mas é isso, né, gente? Né, é interessante a gente estar falando. Nós temos 3 minutos para acabar a live, tá? Então, assim, amanhã nós vamos continuar com o nosso estudo, né? Eu queria pedir aí para todo mundo fazer prece, né? Para a gente fazer prece aí pela paz no mundo, né? Pelo perdão, pela compreensão, né? Vamos fazer prece aí para que as pessoas coloquem a mão na consciência, né? E saiam dessas ondas. Cirurgia espiritual, né? Cirurgia espiritual que é necessária é apenas aquela que a espiritualidade faz sem nenhum tipo de intervenção física. Eles não precisam fazer outra coisa. Né? Eles mesmos falam. Né? Nós temos até um vídeo aí sobre isso, acho que no IGTV, né? Mas num estudo que a gente tem mais tempo, a gente entra nessa situação, que é uma situação muito interessante. Tá? Mas vamos fazer prece aí pela paz no mundo, pelos corações, pelo perdão. Somente o perdão vai resolver. Tá? Somente o perdão vai resolver o ódio. Né? Quando a gente fala de perdão, não quer dizer de não ter responsabilidade. Né? A espiritualidade superior ela nos ensina, nós somos responsáveis por tudo que a gente faz. Né? Para cada vida que eu tomo, eu vou ter que favorecer a vida de alguém. Né? Então, eu sou responsável sempre. Mas a culpa, o ódio, a amargura, né? Isso não constrói de maneira alguma. Infelizmente, milhares de pessoas, né, a pretexto da indignação, estão aí, né, sendo instrumentos da treva, do ódio, da raiva, né, estão se transformando naquilo que odeiam. Né, normalmente é assim que acontece. Né, o Liel fala isso, a gente se transforma naquilo que a gente mais odeia. Então é melhor a gente não odiar, né, porque o ódio só leva a isso, o ódio se confunde. Né. Lembra, para a gente terminar, a frase do Liel que eu gosto muito, que eu sempre falo, né, porque ele me fala isso muito, né. A luz não está em guerra com a treva. A luz trabalha pelo resgate daqueles que estão na treva. Quem está em guerra é sempre treva contra treva. As forças do bem, as forças da luz estão trabalhando para resgatar a escuridão. Né? Meus amigos, eu agradeço muito aí. Peço a Jesus aí que abençoe a todos nós. Peço a Deus aí que nos abençoe. Né? Como a gente está falando, amanhã nós temos nosso estudo de Evangelho. Né? Quinta-feira, às 8 horas. Né? Quem puder participar aí é muito bem-vindo. Vamos pedir a Jesus para nos abençoar, para nos iluminar, para tocar o nosso coração, a nossa mente, para estender as mãos sobre nós, a fim de que possamos ser instrumentos do amor, da compreensão e da paz. Nas palavras de Francisco, permite Jesus que nos convertamos em amor, em paz, em esperança, em alegria, em felicidade, sobretudo em luz. Ajuda-nos, Senhor, neste momento que vivemos, para que possamos estar conectados a Ti, por mais difícil que seja. Fica conosco hoje e sempre, como sabemos que sempre tem estado, agora e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Deus nos abençoe, nos ilumine. Né? Até amanhã, se Deus quiser, se o celular deixar. Tá? Que ontem o celular travou, tive que reinstalar tudo aqui, né? O Android. Muita boa noite.